Abra sua Bíblia aí comigo, em primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, no versículo 13. Eu tenho uma pergunta para fazer nessa mensagem e espero que ela seja respondida. Você, agora, hoje, nesse momento, se considera um salvo? O que você tem para me dizer? Você está salvo? Agora, você pode dizer que você é salvo? É importante essa pergunta. Vamos ler o texto? Começa assim. 1 de João 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Preste atenção no que o João está dizendo. Toda essa minha carta de João, aqui que nós temos, João está dizendo, tudo isso eu escrevi para vocês, para que você saiba que você tem a vida eterna. Observe o texto. Não é a fim de saberdes que você terá a vida eterna. O texto está dizendo, a fim de saberdes que você tem a vida eterna. Vamos orar. Senhor, fale conosco, fale com a sua igreja, fale com o seu povo, nos instrua, pregue, meu Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus. Bom, a pergunta inicial é, você está salvo? É possível uma pessoa ter certeza da salvação, dizer convictamente que ela está salva? Tem como você dizer agora, eu sei, eu estou salvo? Não é uma presunção uma pessoa dizer que está salva? Tem como você saber que você está salvo? Tem como ter a convicção e a certeza absoluta que você está salvo? Como eu disse, notem que João não disse que teremos a vida eterna. Ele disse que nós temos a vida eterna. E não apenas podemos saber que temos a vida eterna, mas nós devemos saber que nós temos a vida eterna. Por isso que João escreve uma carta para que os crentes saibam que são salvos. Como saber? Vamos ver. A Bíblia fala que nós somos salvos a partir do momento que aceitamos a Jesus. E como prevemos e como sabemos, como identificamos se somos salvos ou não? Romanos 8, versículo 16, diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em parafrase, que somos salvos. Olha o texto. O mesmo Espírito testifica no meu espírito que eu sou salvo. Então o texto aqui diz que a maneira do crente, da pessoa saber que ela é salva, é tendo o testemunho do Espírito Santo em seu espírito. 1 de João 5,10 diz assim, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. João está dizendo, quem crê em Jesus, lá dentro de si, ele tem a convicção e a certeza de que ele está salvo. Por quê? Hebreus 12, versículo 23, diz que os crentes, aqueles que entregam a vida a Jesus, são então a assembleia dos santos inscritos nos céus. Em Lucas 10 e 17 nós lemos, alegrai-vos, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ou seja, nos 4 textos lidos aqui em questão, nos mostra que é natural aquela pessoa que entregou a alma a Jesus, que se converteu dos seus maus caminhos, que reconheceu que é um pecador, reconheceu que não pode fazer nada sem o auxílio e a ajuda de Cristo,
e agora confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, é natural que ele tenha dentro de si a convicção e a certeza de que ele está salvo. Porém, existe dois contrapontos importantes nesse tema. Primeiro, a falta de certeza da salvação. Segundo, a falsa certeza da salvação. Me compreendeu? Existe um problema, dois problemas graves dentro da igreja. O primeiro é a falta da certeza de que você é salvo. Isso é grave. Não estar convicto e não ter a certeza de que você é uma pessoa salva é grave. E o segundo ponto também muito importante, grave também, é a falsa convicção de que você é salvo. É o tipo de gente que pensa que está salvo, porque um dia levantou a mão na igreja e disse: eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, e agora ele tem convicção dentro dele de que ele é salvo. Mas isso também pode ser uma falsa convicção. Vamos falar então em primeiro lugar da falta da certeza da salvação. O que essa falta da certeza da salvação implica em cada um de nós cristãos? Ou seja, você não pode ser aquele tipo de crente que diz: eu aceitei Jesus, mas não sei se estou salvo. E você tem dúvida. Qual é a gravidade de você não ter dentro de si a convicção e a certeza de que você já é de fato uma pessoa salva? O que a falta da certeza da salvação implica? Primeira coisa, falta de alegria da salvação. Salmo 51, versículo 12, diz assim: torna-me a dar alegria da salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Em outras palavras, uma pessoa que não tem certeza da salvação, ela não desfruta dessa alegria de ser uma pessoa salva. Ela vive com a incerteza, ela vive na dúvida de que ela pode ir para o inferno, de que ela esteja desagradando a Deus, e ela não é um crente feliz, ela não é um crente alegre, porque ela não tem a alegria da salvação. E veja, a salvação é dada a você pela obra de Jesus na cruz. A alegria da salvação é dada a você pelo fato de você saber que você é salvo. Vê? Davi não disse: não retires de mim o teu espírito e torna-me a dar a salvação. Ele disse: torna-me a dar a alegria da salvação. Em algum momento, Davi passou a duvidar que ele era uma pessoa salva. E quando você não tem a convicção de que você é uma pessoa salva, a tristeza toma conta do seu interior. E aí você vê aquele crente com o semblante caído, com o rosto deprimido, porque a alegria da salvação é dada a você pelo conhecimento, o entendimento de que você é salvo. Percebe? Você precisa entender e ter no seu espírito, no seu coração, a própria convicção de que você é uma pessoa salva. E todos nós temos essa convicção. Mas vem o diabo e diz para nós o seguinte: você não é salvo não, você é cheio de pecado, olha aí o que você fez, está vendo? Você não é salvo, você pode talvez ser salvo, mas você não é salvo. Mas preste muita atenção. A primeira coisa que uma pessoa não tem, quando ela não tem a certeza da salvação, é a alegria de ser salvo. Meus irmãos, em dias em que a morte galopa no mundo, anda de bicicleta e passeia sobre todos nós, aquelas pessoas que têm Jesus e a convicção dos santos, elas não têm medo da morte. Que conversa é essa de crente ter medo de morrer? A morte para nós cristãos é ganho. O céu é um lugar de delícias. O céu
é um lugar de recompensas. Você será promovido se você for para o céu. Quem é que tem medo de ser promovido? Mas o que leva as pessoas a terem medo da morte é a falta da certeza de que elas são salvas. E também a falta de ter alegria. Veja, se você não tem certeza que você é salvo, automaticamente você não tem alegria de ser salvo. Segundo problema, por não ter a certeza da salvação, você não desfruta do amor de Deus. Deixe-me lhe explicar. Não significa que você não tenha o amor de Deus. Significa que você não desfruta do amor de Deus. Por quê? Porque aquilo que você não entende, você não desfruta. Existem muitos cristãos salvos, mas não estão alegres ou não têm alegria da salvação. Existem muitos cristãos salvos que não estão desfrutando do amor de Deus. O irmão do Senhor Jesus, Judas, não o Iscariotes, escreveu uma epístola que tem uma página só na Bíblia, em Judas 1, versículo 20. Judas deixou uma palavra para nós poderosamente doutrinária. Ele diz assim, vocês, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito. Versículo 20. O que Judas está dizendo é, mantenha-se firmes no amor de Deus. Uma coisa eu aprendi sobre o amor de Deus, é que esse amor de Deus não é um sentimento. O amor nosso é um sentimento. O amor de Deus é uma revelação. Com isso eu estou querendo dizer que você não se sente amado por Deus. Você tem que crer que você é amado. O amor de Deus não virá até nós por meio das nossas emoções. O amor de Deus não virá até nós por borbulhas de paixão. Eu me sinto tão amada por Deus. Você pode até se sentir, mas o amor de Deus não vem até nós porque eu me senti amado. Em Romanos 5:5, diz como o amor de Deus vem até nós. Diz assim, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A palavra coração na Bíblia não é um músculo emocional. A palavra coração na Bíblia sempre é colocada para denotar a palavra consciência. Diz a Bíblia que o amor de Deus é derramado em nossa consciência. E tudo que é derramado em nossa consciência é pelo conhecimento, é pelo entendimento. Por isso que a Bíblia diz, e conhece a verdade, e a verdade te liberta. O amor de Deus é derramado no nosso crer, no nosso entendimento. Um tempo desse, uma irmã saiu da igreja e disse que ela, como eu prego muito sobre arrependimento, etc., a irmã disse que saiu da igreja porque ela queria se sentir amada por Deus. Nós não nos sentimos amados por Deus, nós cremos que somos amados por Deus e pronto. Deus te ama. E Ele não precisa provar mais nada sobre isso. A Bíblia diz que o amor dEle é derramado em nossos corações, em nosso entendimento, pelo Espírito Santo. Nós temos que crer nessa verdade, nós não temos que sentir essa verdade. Nós temos que acreditar nela. E o fato de lermos que Deus me ama, é o bastante para você crer. Você não precisa ter nenhum sentimento quanto a isso. Você tem que apenas crer nisso. Deus não me ama por causa de mim. Ele me ama por causa de Cristo. Isso significa que o amor de Deus é um amor autocausado. Quer dizer que todo amor, ele precisa ser provocado. Uma criança, ela não nasce amando os pais. Primeira sensação que uma criança tem para com o pai é de medo, depois de temor e por último amor. Todo amor tem que ser provocado. Você não nasceu amando a sua esposa, seu marido, isso foi provocado por ele ou por ela. Mas o amor de Deus por nós é causado por Ele mesmo. É um amor autocausado, significa que Deus me ama a despeito de mim. Ele me ama por causa dEle, não por minha causa.
E Ele me ama porque Ele é amor, não porque eu fiz algo para merecer esse amor. Eu costumo dizer que o amor de Deus, que o meu amor para com Deus é apenas refluxo do fluxo do amor de Deus por mim. O meu amor por Deus é uma resposta do amor de Deus por mim, porque Ele me amou primeiro. 2 de Paulo aos Coríntios 4 e 5 lemos: somos servos do Senhor por causa de Cristo, vê? Ou seja, Deus me ama por causa de Jesus, Deus não me ama por minha causa. Ou então nós somos servos de Deus, por amor de Deus. Você pode ser uma pessoa correta, ser uma pessoa até santa, andar numa causa santa, ser uma pessoa moralmente cristã, completamente ortodoxa, e ainda assim não conhecer o amor de Deus. Você pode passar pela vida cristã a sua vida toda, sem desfrutar do amor de Deus, pelo simples fato de não conhecê-lo. Com isso, você sempre pensará que Deus está insatisfeito com você. Então eu lhe pergunto, você está seguro do amor de Deus hoje? Se você não estiver seguro do amor de Deus, não haverá paz no seu coração, não haverá alegria, vitória contra o pecado e tentações. Quanto menos entendimento do amor de Deus um crente tem, mais nas garras do pecado ele se encontrará. Quanto mais você entender que Deus te ama, mais você vencerá o pecado. Você lembra aquela mulher que entrou na casa de Simão e começou a beijar os pés de Jesus? Jesus permitiu aquilo, então Simão cocheteou no seu coração: se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é uma mulher pecadora, mas ele está deixando ela tocar nele, etc. Então Jesus conta uma historinha, um caos para Simão. E Jesus diz assim: Simão, pensa o seguinte, um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e o outro devia 10. Ele perdoa a dívida dos 2. Quem mais irá amá-lo? Simão, inteligentíssimo, disse: obviamente o que mais foi perdoado, o que devia 500. Jesus disse: dissestes bem, quem muito é perdoado, muito ama. Vê? Jesus estava dizendo, essa mulher, por ela ser perdoada, entender o amor de Deus, ela tem força agora para vencer o pecado. Você viu? Quanto mais entendimento você tem da graça e do amor de Deus, mais força você tem para vencer o pecado. Quanto mais você entende que você é uma pessoa perdoada, quem mais é perdoado, mais ama. Então, quando a pessoa é muito legalista e se acha merecedora, ela não tem força para vencer o pecado, porque ela se acha merecedora e de algum modo, então ela não está literalmente nas garras da graça. Mas quando você entende que você é pecador, mas que Jesus levou os seus pecados, e Ele não levou em conta o nosso tempo de iniquidade, mas morreu em nosso lugar. Então, quando eu entendo tanto que eu fui perdoado, mais amor por Deus eu tenho, e mais amor de Deus eu tenho. Vê? Quanto mais revelação do Cristo, mais revelação do amor de Deus. Vou dizer de novo. Quanto mais revelação do Cristo, mais revelação do amor de Deus eu tenho. Isso é muito importante. As pessoas se desviam da igreja, ou se desviam do caminho do Senhor, por não estarem firmes no amor de Deus. Às vezes pela culpa, às vezes pela condenação, às vezes pela carnalidade mesmo. E como elas não estão seguras no amor de Deus, elas se afastem. Então eu tenho uma palavra para lhe dizer nesse primeiro ponto. Não espere se sentir amado por Deus. Creia nisso. O amor de Deus por nós é uma revelação e não uma emoção. 2 de Paulo aos Coríntios 5:14, nós lemos assim: porque o amor de Deus nos constrange. Viu só? Satanás nos envergonha, o Senhor nos constrange. Sabe o que é constrangimento? É uma pessoa lhe dizer tantas coisas boas, você fala, poxa, você está até me constrangendo, mas não me envergonhando.
Depois de nós entendermos a gravidade de não termos a certeza da salvação, eu quero mostrar para você também a gravidade de termos uma falsa certeza de salvação. A falsa segurança da salvação, meus amados irmãos, ela é gravíssima. Talvez até mais grave da falta da convicção de salvação. Jesus disse em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Em outras palavras, é possível alguém se julgar salvo sem ser salvo. Esse é um ponto muito importante. A falsa certeza da salvação é uma falsa sensação de bem-estar, de que não importa o que você esteja fazendo, você está salvo. Mas se nós devemos ter a certeza da salvação, ter uma convicção muito forte que nós estamos salvos, como aferir então a nossa convicção? Como entendermos que a minha certeza da salvação não é uma falsa certeza da salvação? Veja, a Bíblia tem alguns mecanismos para nós ponderarmos, aferirmos a nossa convicção de salvação. E aqui eu quero que você analise comigo isso. E veja, a primeira carta de João inteira foi escrita para esse julgamento interior, esse foro íntimo, para cada crente julgar se é salvo ou não. Mas entenda o que eu vou te dizer, tudo isso que vamos mencionar aqui, não lhe dá garantia de que se você fizer isso, você será salvo. O que nós vamos encontrar aqui é, a certo ponto, o seguinte: eu faço isso porque eu sou salvo. Ou seja, são frutos de uma salvação e não obras de uma salvação. Depois de salvo, eu me encontro com esses frutos. E não é obra para tê-los. E nós vamos analisar aqui agora quais são os julgamentos ou os mecanismos que a Bíblia nos dá e que a Bíblia faz para termos uma convicção de salvo. Primeiro, como eu sei que eu sou salvo? Vai lá. Sem crer que Jesus é o único e suficiente Salvador, e sem crer que em Jesus subsiste o verdadeiro Deus e a vida eterna, não está salvo. Quem não crê que Jesus é Deus, e que Deus está plenamente em Jesus, e que Jesus não é somente um exemplo moral ou profético, mas ele é o cumprimento do Velho Testamento, ele é o Messias prometido. Quem não crer nisso, não é salvo. João 8, versículo 24, diz assim: por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados. Agora olha o termo que Jesus disse. Se vós não credes, gente, preste muita atenção. Observa aqui o termo eu sou. Aonde você leu esse eu sou na Bíblia? Vamos analisar. Jesus diz, se vós não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então agora, Moisés é enviado para o Egito para libertar 2 milhões de escravos. E ele pergunta, Senhor, e o povo vai perguntar, quem te enviou? O Senhor diz, diga ao povo que eu sou, me enviou a vós. O eu sou do Velho Testamento. Eu sou, eu sou. Jesus agora chega diante da samaritana, a samaritana ali chorando. Jesus revela a vida dela, ela diz, eu sei que quando o Messias vier, ele nos revelará todas as coisas. Jesus olha para a samaritana e diz, mulher, se você soubesse quem fala contigo, você pediria água e ele lhe daria a água da vida. Ela diz, sim, o Messias falou dessa água, mas Jesus disse, mulher, eu sou, fala contigo. E agora aqui nesse texto Jesus está dizendo, se você não crê que eu sou, você não é salvo. Sabe o que Jesus está dizendo? Você tem que crer que eu, Jesus, que nasci de Maria, sou o eu sou do Velho Testamento, que falou com Moisés, que andou com Adão, que lutou as batalhas de Davi. Se você não crê que eu sou o Adonai do Velho Testamento, você não é salvo. Em outras palavras, você tem que crer que o verbo, o Deus se fez carne, o eu sou se fez carne e habitou entre nós. Então, o cerne principal de uma pessoa salva é crer que Jesus é Deus. E como Deus morreu
pelos nossos pecados, se fez homem, tomou sobre si os nossos pecados, morreu e ressuscitou. Uma pessoa que crê, mas esse é só o primeiro ponto, não o único, porque o evangelho hoje pegou esse ponto e diz, não, eu creio que Jesus é Deus e agora todo mundo está salvo. Não, é só o primeiro ponto. Uma pessoa salva não duvida da divindade de Cristo e que Ele é plenamente Deus. Você quer ver? 1 de João 2, 22 e 23, uma das características do espírito do anticristo é negar que Jesus é Deus. Então, eles vão dizer que ele era um bom exemplo, vão dizer que ele era um profeta, o muçulmano crê nisso, mas isso é grave. Olha o que diz o texto. Quem é o mentiroso? Agora veja o artigo definido, o mentiroso. Aqui está falando de uma pessoa, não é um mentiroso. Quem é o mentiroso? Senão aquele, de novo um artigo definido, aquele que nega que Jesus é o Messias. Vê? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita, olhe bem, tanto o Pai quanto o Filho. Quem nega que Jesus é o eu sou, não está negando somente Jesus, está negando o Pai que está nele. 1 de João 2 e 23, olha lá. Verso 23, todo aquele que nega o Filho, de igual modo não tem o Pai, viu? Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Em outras palavras, quem rejeita Jesus como eu sou, rejeita o Pai, está negando o Pai. Então o segredo da salvação, inicialmente, é crer em Jesus Cristo como o único e verdadeiro Senhor, e que nele subsiste o único e verdadeiro Deus. Ou seja, ninguém pode ser salvo a não ser por Jesus Cristo. A única maneira de você que me assiste ser salvo é confessar os seus pecados, reconhecê-lo e entregar a sua alma e sua vida a Jesus e pedir o batismo. Só há salvação através de Jesus Cristo. E quem não prega isso, ou prega contra isso, não é salvo e ele tem o espírito do anticristo. Qualquer um que disser que... Esse é o problema dos liberais. Eles creem que Jesus é um bom exemplo, tinha bons conselhos, mas eles rejeitam lá no fundo, bem no fundo, que Jesus Cristo é plenamente Deus. Qualquer um que não crê, como diz as Escrituras, que Jesus é plenamente Deus, ele não é salvo. Quem crê que Jesus é plenamente Deus, o Verbo se fez carne, morreu sem pecado e ressuscitou, ele tem dentro de si a convicção da salvação. Segundo, ateísmo cristão prático. Preste muita atenção. Existe um grave problema hoje no cristianismo, que eu chamo de ateísmo cristão prático. O que é ateísmo cristão prático? Ateísmo cristão prático é, preste atenção, crer que Deus existe, mas viver um estilo de vida como se ele não existisse. Eu sou cristão, eu creio que Deus existe, mas vive um jeito, tem um tipo de vida como se não cresce em Deus, como se ele não existisse. 1 de João 2 e 4 diz assim, ó, aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Em outras palavras, não adianta você ter uma convicção de salvo e não guardar as palavras e as ordens e mandamentos de Cristo. Não há verdade da salvação nessa pessoa. Não basta dizer que é salvo. Tem que se comportar como um. Tem que andar como Cristo andou. Quer ver mais? 1 de João 2,9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, ainda está em trevas. Parafraseando, ainda não é salvo. Ah, então se eu amar meu irmão eu serei salvo? Não, veja, isso é um fruto de quem é salvo. Crente não sente ódio no coração. Crente não tem ódio, não tem raiva dos outros no coração. Quem é salvo? Quer ver mais? 1 de João 2,11.
Mas aquele que odeia seu irmão ainda está em trevas. João está dizendo, não é salvo. Ele pode ter uma convicção que é salvo, ele pode pensar que é salvo, mas ele odeia o irmão, ainda está em trevas e não sabe para onde ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa é uma falsa convicção de salvo. O cara tem ódio no coração, tem raiva no coração, tem rancor no coração, mas ele pensa que está salvo. Não está. 1 de João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como poderá amar a Deus, a quem não vê? Gente, é tão grave isso. É tão sério isso. Esse amar o irmão aqui, é o irmão fraterno. Serve também para o irmão carnal, mas está falando de irmão em Cristo. Gente que tem ódio do próximo, tem raiva do próximo. Veja 1 de João 2, versículo 15. Isso aqui é grave. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uau! Um crente que se sente bem no mundo é uma ovelha que se sente bem no chiqueiro. Não tem como você dizer que é salvo e amar coisas do mundo, amar costumes do mundo, amar palavras do mundo, vidas mundanas. Quem te olha de fora da igreja diria que você é um crente em Jesus? Quem te vê no trabalho diria que você é uma serva de Deus? Quem te vê nas redes sociais diria que você é um salvo? Quem te vê na sua família, os seus parentes, querem o Deus que você serve pelo seu testemunho? Olha como é sério isso, gente. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Como ter certeza de que você está salvo? 3 provas a Bíblia tem de que somos salvos. Primeira prova, doutrinária. Segunda prova, moral. Terceira prova, social. Presta atenção. Para isso que temos a primeira epístola de João. A primeira epístola de João nos traz 3 aferidores, 3 provas que uma pessoa está salva, não que será. Então aqui eu quero que você preste muita atenção, para você ter a convicção de que você está salvo ou não. Se você não tem, é hora de se converter. Não é hora de fazer obra para se converter. É hora de ter uma experiência com Deus, se converter de verdade. Primeira prova de que você é salvo, prova doutrinária. Dentro dessa prova doutrinária, ela se consiste em quê? Doutrinariamente, crer que Jesus é o único e verdadeiro Senhor e nele subsiste o único e verdadeiro Deus. É impossível ser um cristão salvo se a sua fé não está enraizada nessa verdade. 1 de João 4:1. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, veja bem, todo aquele que confessa que Jesus Cristo, 1 de João 4:1. Não deis crédito, aqui, ó. Deste modo podereis reconhecer o Espírito de Deus. Agora você vai reconhecer quem é salvo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, que Deus se fez carne, é de Deus. Vê? Tem que ter dentro de si uma convicção doutrinária. Eis, Jesus é Deus. Quando um cara vai na internet e diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Jesus não é bem Deus, etc., veja que isso é o espírito do anticristo afastando você do caminho do Senhor. Negar que o Jesus da história é o mesmo Cristo da profecia é negar todo o Evangelho. Jesus não poderá ser um profeta se ele não for Deus. E Jesus não poderá ser um bom exemplo se ele não for Deus. E por quê?
porque ele seria um mentiroso. Se Jesus não for Deus, ele não serve para ser profeta e nem um bom exemplo. Ele disse, eu sou, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Antes que Abraão fosse, eu sou. Um profeta não pode mentir e um exemplo moral não pode mentir. 1 de João 4:15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele é de Deus. 1 de João 5:10-12. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus deu de seu próprio Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Ou seja, Jesus é Deus. Ou ele é Deus, ou ele é um mentiroso. Ele precisa ser descredibilizado, desconsiderado. Ou Jesus é Deus, ou ele não é nada. Então só resta um caminho para nós os salvos. Jesus é Deus, ou todo o resto é mentira. Segunda prova de que você é salvo. Depois de passarmos pela prova doutrinária, passamos agora por uma prova moral. A nossa moral, a nossa conduta, a maneira de andar e de ser, mostra que somos, não que seremos, mas que somos salvos. 1 de João 1:6, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tem gente que pensa que eu sou um pregador duro. Senhoras e senhores, eu não sou um pregador duro, o texto é duro, eu que não posso mudar o texto. Estamos no Novo Testamento, quem escreveu é chamado apóstolo do amor, e olha que texto duro, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos. Uma grande evidência que você é uma pessoa salva é que você vive em comunhão com Deus. Ainda no texto temos ainda outra evidência, é que você não está mais em trevas, você não tem mais os costumes do mundo. Vamos ver, 1 de João 2, do 3 ao 6. E nisto sabemos que o conhecemos. Nisso eu sei que sou salvo, que guardamos os seus mandamentos. Eu sei que sou salvo porque eu guardo os mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus ensinamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que somos salvos. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Cristianismo não é um chuchuzinho, docinho de coco. Está aqui. Isso é claro. Se eu sou de Jesus, se eu sou salvo, tenho que viver como tal. Aqui é moral. Nós salvos temos uma moral a seguir. As pessoas têm que ver em nós que nós temos um sistema de moral diferente. E não ficar encontrando desculpinhas para os meus pecados ou bases bíblicas para elas. Terceira prova de que sou salvo, prova social. Depois de demonstrar com a minha vida, meu estilo de ser, que eu sou uma pessoa salva, depois de demonstrar com o meu entendimento, conhecimento, que eu sou uma pessoa salva, eu agora tenho que mostrar como eu lido com o próximo. Eu chamo isso de prova social. 1 de João 2:15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. João está dizendo que uma evidência que alguém é salvo é que ele não ama o mundo. O que me assusta hoje em dia, irmãos, é ver os cristãos muito confortáveis no mundo, fazendo coisas que alguém não tem um conhecimento do evangelho faz, mau exemplo, confortáveis no mundo. Você quer saber se você é salvo?
Vou te fazer algumas perguntas. O que encanta a sua alma? O que você sente numa festa mundana? Quando as pessoas têm atitudes mundanas, músicas baixíssimas. Quando você assiste alguma coisa na televisão que escarnece sua fé, seu Deus, novelas, filmes, etc. As coisas do mundo ainda te fascinam? As festas, piadas, as coisas de modo geral? Você se alegra mais com as coisas de Deus ou com as coisas do mundo? Você tem alegria em comparecer aos átrios do Senhor, à casa do Senhor, ao local de culto e prestar culto a Deus? Ou você sente mais alegria em ir para uma festa e etc? Depois que você veio para a igreja, você melhorou ou piorou? Você é mais espiritual ou ainda é talvez até mais carnal? Mas, no entanto, nós aprendemos aqui uma outra coisa. O amor ao próximo, presta atenção, o amor ao próximo e o perdão das ofensas é uma enorme prova de salvação. 1 de João 2,9, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, ainda não é salvo, está em trevas. João está dando aqui uma prova relacional. Uma pessoa que não tem capacidade de perdoar, está dando prova que não é filho ou filha de Deus. Porque o DNA de Deus é amor e perdão. Quem nega perdão a alguém já foi perdoado por Deus. Não existe nenhuma pessoa salva que não tenha sido perdoada. Como um salvo perdoado pode negar perdão? Vê, 1 de João 3,14 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, do inferno para o céu, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos a salvação, nisso conhecemos o amor. Como que conhecemos? Que Ele nos deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem pois tiver, olha que coisa, quem pois tiver bens no mundo, e vendo seu irmão passar necessidade, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de obras. Agora olha a segurança da salvação no verso 19. Aqui eu sei. Nisso sabemos que somos salvos. E diante dele asseguramos temos a certeza e a alegria, asseguramos o nosso coração. Mas aqui o que é interessante é que João aqui põe ajuda, um coração doador. Olha, quem tem bens no mundo e vê alguém sofrendo, passando necessidade, fechar o coração, como uma pessoa dessa é salva? Como alguém é salvo se ele não pode dar 1 quilo de alimentos, não pode dar uma esmola, não pode ajudar um pobre, um miserável, não pode ajudar alguém que está passando necessidade? Como que uma pessoa é salva e avarenta ao mesmo tempo? Não tem como. E aqui eu concluo. Você quer saber se você é salvo? Como está a sua vida agora diante de Deus? Você se deleita em Deus? Você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com os irmãos? Você está caminhando, avançando dia após dia para praticar os ensinamentos de Jesus? Você tem sua vida pautada pelos valores e princípios do cristianismo? Você não deve julgar-se salvo se você não obedece, porque a marca de quem é salvo é a obediência. Por isso que João disse, eu escrevi isso para você saber se você é salvo. Agora, pastor, eu não tenho ainda essas características. Está na hora de ter. E se você é salvo, você conseguirá ter, porque dentro de você está o fruto de Cristo, o DNA de Cristo, para você se tornar essa pessoa que você ouviu hoje. Então você pode sê-lo.
Você não será salvo porque você vai se tornar essa pessoa. Se você é salvo, você vai se tornar essa pessoa que você viu aqui hoje. E eu quero orar por você. Senhor, eu oro por todas essas pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que tem muita gente que necessita de salvação. E nós clamamos para que o Evangelho seja pregado a todos eles, que eles possam também compreender e entender a pregação do Evangelho. É o que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.